Olá! Olha, quem acha que o Notebook LM do Google é só mais uma ferramenta de IA, com certeza está perdendo o principal. Hoje a gente vai mergulhar em alguns truques e funções que transformam essa ferramenta num assistente pessoal super poderoso. Vamos descobrir juntos algumas coisas que pouca gente conhece. Para começar, tem uma coisa que precisa ficar muito clara. O Notebook LM não é como um ChatGPT ou um Claude. A principal diferença dele é, na verdade, a sua maior força. E é essa força que a gente vai aprender a usar. A diferença fundamental está toda aqui. Uma IA geral, tipo ChatGPT, foi treinada com a internet inteira, uma imensidão de dados. Já o Notebook LM funciona ao contrário. Ele se torna um especialista mais focado exclusivamente nos documentos que a gente fornece para ele. Ele não sabe um pouquinho de tudo, ele sabe tudo sobre o nosso material. Tá, mas e aí? Na prática, o que isso significa? Significa que, em vez de ter um assistente genérico, a gente passa a ter um especialista de IA totalmente personalizado, treinado com o nosso próprio conhecimento. Vamos ver como isso funciona? Pensa nele como um assistente de pesquisa que mergulha fundo em qualquer fonte que a gente entrega para ele. E isso vale para PDFs, documentos de texto, links de sites e, o que é mais legal, até arquivos de vídeo e áudio. Ele constrói uma base de conhecimento única, feita sob medida para as nossas necessidades. Agora, o nosso primeiro truque é, especialmente poderoso para quem cria conteúdo. É sobre transformar materiais estáticos, como textos, em coisas dinâmicas, interativas. É aqui que a mágica começa a acontecer de verdade. Imagina só a cena. Horas e horas escrevendo um artigo super detalhado que talvez pouca gente vai ler por falta de tempo. E se esse mesmíssimo texto pudesse virar uma experiência de áudio dinâmica e que prende a atenção? E o processo é de uma simplicidade que até espanta. É só carregar o conteúdo, clicar num botão e pronto. O Notebook LM gera uma conversa completa. É como um talk show mesmo, com dois apresentadores de IA discutindo o material, fazendo perguntas um para o outro e explicando até as ideias mais complicadas. E ao transformar texto em áudio, esse conteúdo pode ir direto para plataformas como o Spotify. Com isso, ele alcança um público totalmente novo. Gente que consome informação enquanto dirige, faz exercício ou que simplesmente prefere ouvir. E essa ideia de reaproveitar conteúdo fica ainda mais forte quando a gente pensa em entrevistas. Para quem trabalha com áudio ou vídeo, esse truque é simplesmente essencial para tirar o máximo de valor de uma única gravação. É só pegar o arquivo de áudio ou vídeo de uma entrevista, digamos, de 1 hora. A partir daí, o Notebook LM consegue gerar sozinho a transcrição completa, as 10 melhores citações, um resumo dos pontos principais, trechos prontos para as redes sociais e até o texto para uma newsletter. Tudo isso de um único arquivo. Horas e horas de trabalho economizadas. E claro, essa mesma lógica de eficiência se aplica direto no nosso dia a dia de trabalho, né? Vamos ver como dá para usar o Notebook LM para otimizar processos e automatizar aquelas tarefas que comem um tempo precioso. Ah, e aqui tem um problema clássico de quase todo o ambiente de trabalho, aquela parte administrativa depois das reuniões. Anotar tudo, resumir as decisões, delegar as tarefas, é um trabalho e tanto. A solução é muito simples. Primeiro, grave a reunião. Depois, carregue o arquivo de áudio no Notebook LM. E em seguida, é só pedir um resumo com os itens de ação, as decisões tomadas e os prazos definidos. Acabou a anotação manual. E qual é o resultado? Clareza e eficiência. A reunião acaba, um resumo objetivo vai para a equipe toda e não resta nenhuma dúvida sobre as responsabilidades e os próximos passos de cada um. Beleza, agora vamos para um truque um pouco mais avançado, que é ideal para treinar equipes ou padronizar processos. É sobre criar documentação de um jeito quase instantâneo. E olha, o processo é de uma eficácia absurda. Basta gravar a tela do computador ou filmar a execução de uma tarefa narrando os passos. Depois é só subir o vídeo e pedir para a IA transformar aquela gravação num guia passo a passo, um procedimento operacional padrão completinho. Bom, além de otimizar o trabalho, essa capacidade toda de analisar e estruturar a informação pode literalmente revolucionar o jeito que a gente aprende e organiza o conhecimento. Vamos explorar agora esse potencial dele como um tutor e analista pessoal. Para quem estuda ou faz pesquisa, as possibilidades vão muito além de uma busca simples. Dá para carregar um livro inteiro e pedir para o Notebook LM criar um quiz, explicar um conceito difícil com uma analogia ou até comparar fontes diferentes para achar contradições. O aprendizado deixa de ser passivo e vira um diálogo. Sabe quando a gente tem uma avalanche de ideias e notas aleatórias, tudo espalhado por vários lugares? Fica quase impossível de transformar aquilo em ação.
Então a solução é essa: jogar todas essas notas soltas lá dentro e pedir para o Notebook LM colocar ordem na casa. Ele pode agrupar as ideias por tema, identificar padrões e organizar tudo em categorias práticas, como sugestões de posts para blog, estratégias de marketing ou até ideias de novos recursos para um produto. Chegando ao final dessa análise, fica muito claro que a gente está diante de uma mudança fundamental na forma como interagimos com a informação. A grande virada de chave é esta: documentos, PDFs, vídeos, eles deixam de ser objetos passivos, parados, que a gente só consome, eles se tornam interativos. A nossa base de conhecimento pessoal, todos os nossos arquivos, agora pode conversar com a gente, responder perguntas e oferecer novas ideias. Eles se transformam em especialistas personalizados, sempre ali, prontos para ajudar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se agora qualquer conjunto de informações pode virar um especialista interativo, as possibilidades são, de verdade, infinitas. A questão real não é o que a ferramenta pode fazer, mas sim qual vai ser a primeira pergunta.